Estamos gravando. Então vamos iniciar aqui a nossa leitura no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Ok? Peço que os irmãos já abram a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 15. Vamos para a leitura. 1 Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim: 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando-se, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o seu povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quis destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor.
Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: Traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante, e disse: Certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Bem, irmãos. Opa, muito alto. Corta melhor, né? Bom, vocês viram aí? Deus fez um teste, né? Mais um teste para Saul, e Saul desobedeceu. O que a gente aprende com isso aqui, irmão? Bastante coisa a gente aprende, né? Mas a gente aprende aqui que aquilo que Deus pede pra gente, aquilo que Ele manda fazer, está em primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, nós devemos confiá-lo nele sempre, constantemente, em primeiro lugar, né? E os mandamentos de Deus para nós, né, que a palavra de Deus nos passa, são esses, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, a gente ter misericórdia, compaixão, tudo isso está acima de qualquer outra coisa. A gente cumpriu o decreto. Então, aqui, Samuel, ele, vamos ler aqui. Samuel deu uma ordem para Saul, vindo da parte de Deus. Ou seja, versículo 2: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs o caminho, quando subia do Egito. E aí ele deu ordem para que não deixasse ninguém vivo. Absolutamente ninguém vivo. Né? Espera aí, irmã Pedro, que eu já passo, tá? E aí, no versículo 8, o que acontece? Eles entram, matam o povo, e no versículo 8, e tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu o fio da espada. Irmãos, o rei vivo era como se fosse um troféu. Todos os reis, quando invadiam as terras, eles pegavam o rei, mantinham vivo e às vezes faziam dele uma espécie de eunuco, alguma coisa, para quando chegasse outros reis lá para visitar aquele homem, quando eu mostrava que os meus eunucos eram reis, eram príncipes, isso me dava área de poder. Eu sou poderoso, eu invadi terras, olha aqui os meus troféus. Então aqueles homens eram um sinal de troféu. E eles, aqui Saul, eles queriam, sempre quiseram ser igual aos outros povos. Eles queriam ser igual. Então ele queria também, ele trouxe para ele esse troféu. A ideia dele era de fazer deste homem um serviçal, sempre olhando para o povo de fora, para querer copiá-los, sendo que Deus disse o quê? Quando tirou eles do Egito: não copiem estes povos, os seus costumes são perversos, né? Ou seja, Deus estava fazendo deles uma nova nação, com novos costumes, com novas regras. E no versículo 9, e Saul e o povo pouparam a Agag,
dê ao melhor das ovelhas e das vacas. E Deus falou, nem os animais era para deixar vivo, nem os animais. Mas eles pouparam os animais. Por que pouparam os animais, irmão? Olho gordo, sabe? Viu os animais bonitos. Aí vem aquela desculpa que Saul deu para Samuel. Ah, não, nós trouxemos para sacrificar o Senhor. Mentira, eles trazem mil carneiros, eles vão sacrificar 1, 2 e o restante, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não arrumar desculpa também, né? Desculpa para querer dizer, não, eu estou fazendo isso aqui para a vontade de Deus, mas na verdade é para atender os nossos desejos, né? Os nossos anseios. E aqui também no versículo 23, um versículo muito usado, né? Inclusive do local da onde a gente veio, para falar da gente. Ele está falando isso aqui, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. O que Samuel está falando aqui? Está falando que é se rebelar contra a palavra de Deus. É você ir contra aquilo que Deus mandou você fazer. E inclusive ele acrescenta, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Ou seja, quando a pessoa está em rebelião, não quer obedecer a Deus, e ele é obstinado a fazer o errado, ele está sempre querendo fazer o errado, ele está falando isso aqui para Deus é como um pecado de idolatria, tá? Ou seja, a palavra mais adequada aqui seria egolatria, pensando sempre em si mesmo, como Saul fez. Saul estava de olho, né, já em deixar um troféu no seu falou, esse homem aqui era rei, hein? Eu invadi a terra dele, ó. Ele era rei, agora ele é meu copeiro, né? Era para fazer daquele homem um troféu. E no versículo 24, então disse Saul a Samuel. Aí quando Samuel deu um checkmate nele, ele achou que Samuel não sabia, mas na madrugada Samuel já sabia o que tinha acontecido lá no campo de batalha. Olha, irmão, não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular, mas Samuel já estava sabendo a quilômetros de distância à noite, né? Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, Saul sempre com medo de perder o apoio do povo. Gente, hoje o que tem de falso profeta que prega o que o povo gosta de ouvir, porque se tem uma coisa que eles têm medo é de ficar sozinho, é de abandonar, porque quando o povo vai embora, eles perdem a glória deles. Eles perdem a glória, eles gostam de ser apaixonados. E Saul, para agradar o povo, deixou ele pegar os animais, as ovelhas, os bichos gordos, e deixou eles trazerem embora, né? Mas não era isso que Deus queria para ele. E Saul, que achou que ia ficar com o rei vivo, quebrou a cara, porque Samuel fez o que Deus mandou. Samuel, na primeira oportunidade de chegar perto daquele rei, ele matou aquele rei. Irmã Pedra, pode falar. De 3 partes daqui, Deus está sempre lembrando o povo que saiu do Egito, né? Exato. Pode ver que aqui falou em 3 vezes aqui, que subia do Egito, de frente ao Egito, e quando saiu do Egito. E o povo parece que esquecia o Senhor, ia lá e lembrava eles, da onde que tinha tirado eles, né? Isso é importante falar sobre isso, e a gente precisa entender uma coisa. Aquele momento em que Deus tira o povo do Egito, com todos aqueles milagres, aquele é um momento onde Deus está demonstrando o seu amor por aquele povo. Ou seja, Deus está tirando eles da escravidão e dando a eles vida, tirando eles do deserto. Ou seja, Deus está manifestando o seu amor. Então Deus está o tempo todo lembrando o quanto que Ele amou eles. Como? Através daquelas obras no Egito. Por isso que Ele está falando sempre, está sempre lembrando de como eu tirei vocês. E hoje, nos dias de hoje,
depois dessas obras maravilhosas no Egito, qual foi a outra manifestação grandiosa de amor de Deus? Em que outro Jesus momento? Cristo, né? Exatamente. Quando São dois momentos Deus... na história. São dois momentos que são dois marcos na história, aonde marca o quanto Deus nos amou. No Egito, ele mostra o quanto ele amou os israelitas, o quanto ele amou, a ponto dele aparecer para eles, tentar falar com eles. Aparecer não, que ele não apareceu visivelmente, né? Mas tentar falar, Moisés tentando ver, ou seja, a proximidade com Deus foi muito grande, eles estavam muito próximos de Deus. E em Cristo... E no 20... Sim, pode falar. No 24 também, Saul não assumiu o erro dele, botou a culpa no povo. Como tem sido agora. Coisa. A turma não, gente, quem está no alto, lá em cima, no clero alto, não assume a culpa, não assume seu erro, seu pecado, mas joga a culpa no povo. Mas porque o povo me oprimiu. Não é porque eles não assumem, não é humilde, não tem humildade para poder reconhecer o seu pecado, o seu erro. Sempre joga no povo. Deus abençoe. É arrependimento de verdade. E isso é uma coisa que poucos fazem, principalmente os líderes, se arrepender de verdade, porque ele tem que assumir o que ele fez, e aí ele perde credibilidade. Ele perde diante de alguns, de outros não, né? Então, irmão, só para encerrar essa parte aqui da irmã Pedra, Deus faz uma segunda manifestação de amor, que é quando ele manda o Filho morrer por nós. Então, se a gente analisar, Deus constantemente lembrava aquele povo sobre como ele tirou eles do Egito com mão forte. Será que Deus também não quer nos lembrar o tempo todo disso hoje? Sendo que essa prova de amor foi muito maior do que aquela do Egito, porque naquela, o filho dele não precisou morrer. Nessa, ele morreu. Então, se nós avaliar, se Deus viesse conversar conosco, provavelmente o que ele ia fazer? Ele ia lembrar da morte do filho dele. Ele ia lembrar: Josafá, meu filho morreu por você, né? Volta, não vai por esse caminho. Se Deus pudesse vir, ele ia falar isso. Por isso que o nosso assunto, assim como o Paulo falou, o meu assunto é só Jesus. Eu não tenho outro assunto. É só Jesus. Por quê? É igual Deus naquela época, o tempo inteiro falando: olha, lembra-te como eu tirei vocês do Egito com mão forte, o quanto que eu amei vocês. É o tempo inteiro. Então por isso que é bom estudar, irmão. A gente estuda e a gente reflete sobre o dia de hoje e fala: olha, gente, é por isso que tem a ceia. A ceia do Senhor é um marco para a gente estar lembrando de quanto Ele nos amou. Irmã Beth, pode falar, irmã Elizabeth. Está fechado o áudio, tá, irmã? Se a irmã estiver falando, está com o áudio fechado. Desculpa. Eu queria comentar o 24 e 25, quando ele pede perdão, por certo, o perdão dele, o pedido de perdão dele não foi sincero, né? Porque Deus é misericordioso, sempre ele perdoa. Aí, no caso, ele não alcançou o perdão, vai ter que não foi sincero, né? Não, ele não foi sincero, irmã. Eu até esqueci de comentar, foi até bom, irmã, falar, porque no próprio texto está mostrando porque ele não foi sincero. Ele não está pedindo perdão porque ele, como é que fala? Ele desobedeceu a Deus, não. Ele não queria voltar sozinho sem Samuel, porque se ele volta sem Samuel, ia dar um sinal de que Samuel, eu fiz alguma coisa de errado, porque Samuel não veio comigo. Então ele estava preocupado com ele mesmo. Ele fala: por favor, Samuel, vamos comigo. Você precisa ir comigo para que os anciões, eles não me rejeitem. Sabe, porque Samuel era o sinal se Deus estava se agradando ou não. Se Samuel viesse junto, é que estava tudo ok. Deus estava se agradando. Se Samuel não vem, eles vão falar o quê? Opa, tem alguma coisa errada aí.
né? Por que ele não veio? Então, observa que a preocupação dele era, de certa forma, com a própria reputação dele mesmo. Entendeu? Quer ver? Vamos ler aqui, ó. O 25, né? Agora, pois, rogo-te que perdoa o meu pecado e volte comigo, que adore ao Senhor. Vê que o perdão dele está acondicionado a um pedido. Isso não é pedir de perdão, né? Isso não é, me perdoa e faça isso por mim, né? Ele pede alguma coisa para poder ser feito, né? Aí tem outra parte aqui que eu não me lembro qual que é, que ele até menciona os anciãos, né? Fala assim, para que os anciãos não me rejeitem, alguma coisa do tipo assim. Deve estar por aqui também. Então ele insta muito até que Samuel volta com ele. Mas não fica muito tempo, ele volta, mata e já vai embora, né? Para não dar muito espaço. Tá bom, irmã Beth? Tá bom, Deus abençoe. Amém. Irmã Cristiane, pode falar. A minha dúvida é aqui no... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. No versículo 6, voltando ali atrás, onde Saul, ele fala que vai proteger os queneus. Os queneus eram aqueles nômades que passavam pela terra e quem tivesse ali tinha que ser morto? É isso? Não, os queneus, eles tinham terras, né? Ele tinha ali um local. E quando eles passaram do Egito, eles passaram por esses povos deixaram ele passar tranquilo, né? E Deus, parece que é esse aqui que Deus fala, não vamos poupar eles. É o próprio Deus que fala, poupe, né? Porque deixou vocês passar. Então, isso ficou registrado. E eles lembravam disso. Mas eram povos, aqui eu não vou falar muito, porque eu não me lembro exatamente, para não passar uma informação errada. Mas teve, acho que 2 ou 3 povos que deixaram eles passar. E por quanto Deus falou que não ia pesar a mão, né, fazer nada com eles. E isso foi lembrado até o dia de hoje. Entendi. Entendeu, irmão? Sim, sim. Então, vamos para o próximo capítulo? Agora que é mais fácil, que é direto. Fábio Alves, pode falar. Fábio. O Fábio Alves levantou a mão. Pode falar. Não está saindo áudio nenhum. Está com o áudio aberto, mas não está saindo o som. O áudio está aberto. Peraí. Agora fez um barulho. Agora fez um barulho. Acho que vai sair. Alô? Oi? Alô? Tá ouvindo? Pode falar. Sim. Paz e graça, Josafá. Ô, Josafá, eu tô com uma dúvida aqui. Na verdade, até muitas pessoas criticam muito o Velho Testamento, principalmente alguns que não creem em Deus, né? Você já entendeu o que eu quero dizer? Sim. No versículo 3, aonde Deus manda, né, matar, além dos animais, né, todo homem, até mulher, desde os meninos, né, até criança, né, bebê recém-nascido aí, né. Aí eu queria saber, Josafá, na sua visão, no seu entendimento, essas crianças que foram mortas, né, inocentemente, por mais que eles nascem no pecado original, né, todos nós herdamos o pecado original, essas crianças eram inocentes, mesmo sendo de povos estranhos, né, inimigo de Israel. Como que o irmão entende essas mortes dessas crianças? Sim, a gente já até comentou sobre isso outras vezes. Primeira coisa, aqui tem várias nuances. Primeiro lugar, o que a gente tem que entender? Deus não está cometendo injustiça nenhuma. Por que não? Porque lá atrás, quando nós estávamos estudando, Deus, ele diz por que está dando essa ordem. Ele não está dando uma ordem aleatória. Esse povo é um povo mau, que eles, como é que fala? Ela fala que eles estupram a própria mãe, matam seus filhos a queimado, fogo, fazem todo tipo de perversidade. E Deus fala, eu não quero que vocês façam como eles. Eu não quero que vocês tomem o costume deles. Esses povos que foram destruídos, eles não foram destruídos assim à toa. Deus, vai lá e destrói. Não.
Eram povos, e mesmo se Israel não existisse, Deus ia destruí-los. Assim como fez de Sodoma e Gomorra. Israel ainda não existia, mas desceu fogo do céu. Ou seja, de alguma forma, já havia a justiça de Deus e alguém falando sobre essa justiça. Porque Deus destruiu ali aqueles povos, porque eles não se arrependeram. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, esse povo é um povo pecador. Segundo ponto, os pais, aqui é uma nação, são povos. Não tem como Deus executar justiça e poupar os filhos. Quem vai criar esses filhos? Para onde vocês vão levar essas pessoas? Para onde a gente vai levar? Esse aqui é outro ponto, tá? Então não tem como, ou seja, são filhos que são gerados e criados no meio de gente perversa, né? De gente que fazem barbaridades, que Deus ele simplesmente abomina. Outro ponto, que quando as pessoas de fora, que não são cristãos, principalmente, eles julgam, em primeiro lugar, é porque eles ignoram Deus. Por quê? Deus, gente, a gente não tem como descer Deus para o nosso senso de moralidade. Ou seja, eu sou humano, eu não posso matar ninguém. Eu não posso fazer nada com a vida do próximo. Não posso. Por quê? Porque eu estou no mesmo patamar que vocês, eu não sou dono. Deus é criador. Essa regra não pega nele. Ou seja, ele pode dar a vida e tirar a vida a hora que ele quiser. Ele é dono. Eu dei até um exemplo aqui, um tempo atrás, para a nossa irmã Beth. E eu vou dar esse exemplo de novo. Suponhamos que você, Fábio, você está na praia. Você tem 10 anos de idade. 8 anos. Você está na praia e você está construindo um castelinho de areia. Mas você caprichou, o castelinho está bonito. Se alguém passar lá e chutar esse castelinho e destruir seu castelinho, pode fazer isso? A pessoa pode fazer? Não. Pode, né? Não pode. É errado. Porém, não convém, né? Não convém, é errado. Por que não convém? Porque é imoral, né, o Josafá? Não, tá, mas assim, de um ponto mais claro. Por que ela não pode destruir o seu castelinho? Porque foi eu que fiz. Exatamente. Você quem fez. E nós somos um castelinho construído pela mão de quem? De Deus. E o que ele pode fazer com a gente? O que ele quiser. Exatamente. Você, Fábio, você pode, na hora que você cansar, estiver dando 6 horas da noite, escurecendo, você pode levantar e chutar o castelinho, ninguém vai falar nada. Alguém vai falar alguma coisa? Não. Ninguém vai brigar, porque sabe que é seu. Se outra pessoa destruir o seu castelinho, alguém pode até achar ruim. Você viu que barbaridade que ele fez? É isso que acontece se eu fizer isso. O Josafá fez uma barbaridade com o Fábio. Mas se Deus fizer, não tem quem questione. Ou seja, a regra da moralidade, irmão, aquela regra do não pode, não faça, não mata, é nossa. Ele estabeleceu para nós, não para ele. Ele está acima dessas regras. Então, ele dá e ele tira. Mas ele de si mesmo, ele é bom e ele é justo. Tá? Então, quando nós estudamos a Bíblia, como a gente estudou, lá atrás está falando que Deus mandou destruir aqueles povos porque eram povos perversos. Lembra aquela passagem que está lá em Levíticos que fala: eu não quero que vocês façam coito com animal, eu não quero que vocês matem o seu filho a fogo. Sabe aqueles monte de barbaridade? Lembra disso? Uhum. Então, tudo isso Deus ele não inventou da cabeça dele. Ele estava falando as coisas que aqueles povos, por onde eles iam passar, faziam. E ele está dizendo: não quero que quando vocês cheguem lá, vocês façam como eles fizeram, porque é por causa disso que eu estou tirando eles da terra. Então Deus fala que é por causa dessas perversidades que ele vai tirar. Ele fala: ele fala até lá, a terra é minha, e eu vou tirar eles de lá e vou dar a vocês. O outro ponto é que Deus
Ô, Fábio, eu vou pedir para você fechar o áudio, porque tá dando interferência bastante. Deus, Fábio, outra coisa que Deus fala também ali quando a gente está estudando. Ele fala que esse povo que ele está tirando do Egito, ele tirou para fazer esse povo um povo santo, um sacerdócio da terra. E Deus executaria a justiça em outros povos através de Israel. Ou seja, Deus ia usar Israel para fazer justiça com todos aqueles que ele não se agradava, né? Entendeu? Então Deus fala: vocês serão santos, eu vou no meio de vocês através da figura da arca. A figura da arca representa Deus lá. A arca tem que ir bem no meio do povo, é bem no meio, e já tem a tribo definida, que vai do lado direito, que vai do lado esquerdo, que vai atrás, que vai na frente, né? Tem tudo definido. Aquilo representa Deus e um povo santo, pelo qual ele fará justiça. Então entenda que a pessoa, crendo ou não crendo nele, acreditando ou não acreditando nele, não tem escapatória. Todos estão debaixo da justiça dele. Ou seja, a hora que ele quiser, ele vai e executa a justiça. Inclusive, até para nós, nos dias de hoje, é que Deus, a Bíblia fala que o momento de hoje, Jesus Cristo é como se estivesse na frente de Deus, segurando a sua justiça, porque é o tempo da graça, e ele está aguardando nós nos arrepender, porque senão Deus já tinha executado justiça, porque está nele, ele executa a justiça, isso sai dele, isso emana dele, a santidade, a justiça, isso emana, isso sai de Deus, o amor, isso sai dele, né? Não tem como segurar. Então Jesus está na frente, manifestando o tempo da misericórdia, como diz na Bíblia. Então, a pessoa crendo ou não crendo, quando Jesus vier e voltar, o que vai acontecer? Justiça para todo mundo. Não vai ter conversa. Agora, quanto crianças, ninguém sabe. Isso é incógnito. A gente não sabe o que pode acontecer depois. Se isso pode ter um arrependimento em algum lugar que eles estão, a gente não sabe. Ninguém sabe dizer. Mas que mesmo que alguém possa dizer: ah, mas esse povo é perverso. Tá, então vamos pegar outro exemplo. Nós cremos que Samuel estava sob a ordem de Deus, que Moisés estava sob a ordem de Deus. Mas se vamos pegar pela visão de um incrédulo, então tá bom, vamos imaginar que eles fizeram por conta própria. Todavia, em outras passagens bíblicas, como Sodoma e Gomorra, Deus não mandou ninguém. Ele mesmo fez o fogo sair do céu. Pelotas de fogo e enxofre. Dá para ter uma ideia que era, na verdade, pedregulhos pegando fogo. Pedras pegando fogo. Então você vê, Deus executou justiça sobre toda a alma vivente que estava lá. Homens, mulheres, crianças e animais. Todos. Porque segundo Deus, o pecado contamina tudo. Por isso que quando Cristo vier e nos levar, tudo vai queimar, porque está tudo contaminado com pecado. Aqui, hoje. Né? A terra, os animais, tudo está contaminado por nossa culpa. Nós contaminamos a terra. Eu não sei se foi satisfatória a resposta, Fábio. Mas Pode falar. Não, foi sim, Josafá. Eu até fiz a pergunta para você, porque às vezes pode ter algum incrédulo ouvindo, né? Eu sei. Eu acho interessante, porque você vê que Deus, com o povo de Israel, com a nação eleita, antes de Deus executar juízo, o que Deus fazia? Falava para o povo se arrepender, certo? E o povo não se arrependia. Aí Deus executava juízo com o povo de Israel, com a nação eleita do Antigo Testamento, né? Agora, com os povos pagãos, né, igual você falou aí, Deus já executava juízo de imediato. Agora, quanto às crianças, né, igual você falou, é um mistério. Eu entendo que, nesse contexto que as crianças nasceram, que não tiveram culpa, eu entendo que Deus vai exercer de misericórdia com as crianças, mesmo ele matando, né? Porque ele tem esse direito. Ele pode. Aqui a gente tem que entender, gente, só para nós encerrar isso aqui. E amém. A gente estudou aqui. Por que é que o povo de Israel começou a fazer coisas horrendas que os outros povos
faziam. A gente lendo em Juízes, já em Juízes, o que a gente viu? Estupro, pai matando filha, como promessa, né? E várias outras desgraças. Vocês lembram por que eles fizeram, por que eles começaram a fazer essas coisas? Vocês lembram que a gente falou? O que Deus mandou eles fazer quando eles entrassem na terra? Destruir tudo, né? Exatamente. Todos. Mas o que eles fizeram? Não destruíram. Deixaram pessoas vivas, alguns arrumaram até mulheres de outros povos e tal. Ou seja, aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Ele falou, se vocês deixarem vivos, vocês serão contaminados com o pecado deles e vocês vão fazer. Deus já até falou triste, ele falou lá no passado triste, que ele viu que o povo ia se perder. E batata, aconteceu. Vocês lembram que nós estávamos estudando, né? A gente foi, né? Como eu já sabia um pouco, a gente lembra que eles pouparam alguns vivos, falaram, gente, lembrem, eles estão poupando aqui esse povo vivo. Mas foi dito e feito. E até agora, aqui onde a gente está lendo, e mais para frente da Bíblia, essas desgraças nunca saíram do meio deles por conta dessa contaminação. É como se fosse, assim, eu vou dar um exemplo, é como uma pulga. Você vai entrar numa casa, você encontra uma pulga ruim assim de matar. Vamos supor que é um bicho ruim de matar. Você tem que matar aquilo antes de entrar naquela casa, para você dar banho de veneno e fazer. Se você fizer um serviço mal feito, só jogar ali no corredorzinho, então, quando você entrar, você não consegue mais matar aquele troço, porque você não pode tirar. Eu não sei se eu estou conseguindo dar um exemplo que é para vocês entenderem. Ou seja, era para ter entrado na terra e limpado. Foi isso que Deus falou. Limpem, não deixem ninguém, porque senão vocês vão ser contaminados com as barbaridades que eles fizeram. E Deus relata quais são. Ele fala, filho que abusa da mãe, pai que mata o filho, e ele vai relatando todo tipo de absurdo, homem com homem, mulher com mulher. Ele fala aqueles monte de coisa perversa. E eles fizeram tudo isso. Por quê? Não seguiram à risca a vontade de Deus. Certo, irmão? Eu não sei se tinha mais alguém para perguntar. Não, né? Então vamos para o capítulo. Agora eu me perdi aqui. 17, né? Não vai aparecer. 16. 16. Próximo é 16. Vamos. Capítulo 16. Vamos seguir. 1 Samuel, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé:
O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse o Senhor aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos, essa parte aqui é interessante, porque da denominação que a gente veio, eles pegam essas partes e criam uma regra. Vira uma regra. Então, todo mundo que tocar lá vai espantar o espírito. Não, aqui tinha um propósito para isso. Tinha um propósito. Deus que permite aquele espírito mau estar lá. Deus coloca essa palavra na boca da pessoa que vai dar esse conselho para ele. E aí manda chamar, porque Deus quer que Davi se aproxime do reinado. Ele quer que Davi vá. Então tem um propósito para isso tudo, né? Existe aqui um propósito. Então, voltando aqui atrás, né? Pra gente, essa parte é interessante, né? Essa parte é muito bonita, porque Deus manda ele ir ungir Saul. Aliás, ir ungir um rei, né? E só que Saul é rei. Saul é rei. Então, Samuel fica preocupado. Se ele souber que eu estou indo procurar um rei, ele vai me matar. Não é? Ele vai matar. O homem só pensa no reinado, né? Não quer saber de outra coisa, né? Só pensa no reinado. Então, ele mandou. O interessante aqui, irmão, é que Deus fala que ele escolheu Davi por conta do coração. Como assim? Do coração de Davi? Não é porque era um coração bom, era um coração temeroso, não. Era uma pessoa que era temente a Deus, óbvio, e que executava com muita fidelidade tudo que o pai mandava. É tudo que Saul não fazia. Saul não fazia, ou seja, estava uma festança na casa dele, e ele estava onde? Com as ovelhas, porque não pode abandonar elas nem um segundo, gente. Não pode, por quê? O que ele está fazendo lá, irmãos? Pastoreando para quê? Para mantê-la segura, viva, a ponto de se multiplicar. A ideia é multiplicar, tem que crescer. Se ele sai e o leão come 3, 4, é 2 anos jogado fora de trabalho. 2 anos jogado fora, 3 anos. E o leão vai sempre atacar quem? Ele vai pegar os filhotinhos, aqueles que não conseguem correr, né? Eles vão pegar os mais fracos. Então, não tem férias, não tem descanso, tem que ficar lá. E provavelmente, aí já entra na conjectura nossa. Deus viu, provavelmente, a forma com que ele cuidava daquelas ovelhas.
com muita dedicação. E o que Deus fez? Deus, olhando aquilo, projetou esse rapaz como um rei. Falei, se ele cuida dessas ovelhas tão bem assim, colocar ele como um rei, e o povo será as ovelhas dele, vai ser as ovelhas, ele vai cuidar muito bem. Então Deus estava olhando exatamente isso. Ele não olhou pelo tamanho, se era forte, se era bonito, se era... nada disso, né? E aqui o interessante, olha aqui, marquem isso aqui vai ser importante para a gente, ó. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Agora é a parte importante, ó. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, irmão, todos aqueles eventos maravilhosos era quando o Espírito tomava ele. Quando o Espírito tomava. Vocês vão ver que a gente vai ler aqui mais para frente. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, o que ele fez? O que ele contou para Saul para poder enfrentar o gigante? O que ele contou que ele fez? Saul falou, não, você não vai poder enfrentar esse gigante não. Ele falou assim, eu posso sim. Eu matei um leão e eu matei um urso com a minha própria mão. O Espírito Santo que pegou ele. É o Espírito Santo. Então, parece assim, que Deus já colocou ele para treinar primeiro, antes de enfrentar o gigante, né? Ele falou assim, o garoto viu o urso querer comer as ovelhinhas, falou, o quê? As ovelhas do meu pai? Você vai querer comer a ovelha do meu pai? Ou seja, ele entrou na frente, arriscando a vida, e venceu. Não é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando ele viu o gigante ofendendo o povo de Israel? Ele começa a ofender e xingar. Vocês medrosos, o quê? Quem é esse circunciso que está querendo enfrentar o povo de Deus? Ou seja, o mesmo sentimento, né? Deixa eu ver aqui outra passagem. E aqui no finalzinho, no versículo 23, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. Ou seja, dessa forma, Deus permite que Davi permaneça lá, junto deles. Davi continua lá, ele fica lá, né? Porque o homem precisa dele para mandar o espírito ruim embora, né? Então Deus tomou esse caminho para que ele tivesse mais próximo do rei, né? E da casa real. Alguma pergunta aqui, irmão? Para vocês para fazer? Se não tiver, a gente vai para o capítulo 17. Então vamos para o capítulo 17. E aqui essa parte aqui é interessante. 1 Samuel, capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis.
Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus do duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo.
Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se via chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Essa aqui é a história de Davi. Aqui, né, irmão, essa história aqui, que é muito bonita, essa história, tá? É a imagem perfeita e expressa de Jesus Cristo. A mesma coisa, né? Ou seja, nós tínhamos um gigante na nossa frente que ninguém poderia derrotar e ele ia acabar com todos nós, que era o pecado e a morte. Isso é a mesma coisa. Ninguém podia. Ninguém tinha força para derrotar. E aí aparece alguém. Como que os judeus esperavam o Messias? Homem de guerra, homem valoroso, que ia chegar lá e ia invadir. Mas como que ele vem? Um homem simples,
sem roupa de guerra, e ele veio em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, Exatamente. E quem que ele derrota? o gigante Golias. É o pecado e a morte, que nós não poderíamos derrotar. Glória a Deus. A história perfeita, é essa a história. E aí a gente fica meio bobo quando o pregador quer agradar o povo, ele fala que você é o Davi. Como assim eu sou Davi? Se nós era para ser alguém nessa história, quem que era para ser a gente aqui? Os irmãos estavam com medo. Todo mundo ali é todos nós, que ninguém conseguia sair para enfrentar. Todos nós com medo. E ele veio com a roupa de homem humilde e simples, e em nome do Senhor dos Exércitos, e sozinho derrotou o gigante. Sozinho. Esse é o nosso herói. Então, quando a gente fala que a Bíblia fala dele o tempo inteiro, não é exagero. A Bíblia só fala do nosso herói. O nosso herói, Jesus. Você pode até falar, irmão, quando você for orar, Senhor, tu é o meu herói. O que significa herói, a palavra herói? Aquele que nos salva. Aquele que vem na hora H que você está perdido e ele te salva. Então, eu vou ler aqui algumas observações aqui. Então, aqui fala do gigante, né? E o gigante trazia, lembra, além dele ter um capacete, escudo, até as coisas no braço, ou seja, completamente protegido, e ainda tinha um escudo, um homem só para carregar o escudo. Imagina o tamanho do escudo. Ou seja, não tinha como você acertar o homem. Ele só tinha um lugar desprotegido. Só um. Na onde? A testa. Acho que o capacete não cobria toda a testa. Só tinha um lugar desprotegido. E Deus, obviamente, deu uma destreza ali para Davi. O Espírito Santo rodou aquela mão e jogou até a pedra. Ele só precisava de um espaço. E era aquele espaço. E não foi uma girada comum, não, né? Foi com muita força, porque a pedra encravou na testa do homem. Foi uma baita de uma girada, né? E ali Deus derrota. Então, as observações para se fazer aqui Davi já está cheio do Espírito Santo. Quando a gente fala que está cheio do Espírito Santo, não é porque ele vai fazer a hora que ele quer. Não. Deus coloca o Espírito Santo e ele ativa na hora que ele quer. Ele vai lá e ativa. Agora é hora de ativar. Aí, né, o Espírito Santo toma a pessoa e faz a vontade de Deus. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Olha aqui. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir ao filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi, ele mesmo responde. Observa que esse é o exato momento que o Espírito Santo toma ele. Como assim? Observa que ele faz uma pergunta, mas ele não espera a resposta. Ele já perdeu o interesse na resposta. Ele não quer saber o que vai ganhar. Esse aqui, até fazer essa pergunta é o humano Davi, o homem, né? Preocupado com o que a pessoa vai receber. O Espírito Santo toma ele e ele muda o assunto. Ele já não quer saber o que vai receber. Ele já está preocupado o que foi que esse homem disse que ofendeu o povo de Deus. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então você vê na frase que existe dois comportamentos diferentes na frase. Esse é o instante onde o Espírito Santo toma Davi. Quando o Espírito Santo toma a pessoa, ele deixa de pensar nas coisas da terra e ele se preocupa agora com as coisas do céu, né? Ou seja, ele é tomado agora pela mente de Deus. Então, o ponto principal daquela briga toda era a afronta, não é o que Saul ia dar. Aqui Davi está pensando como homem. Peraí, o que ele vai dar de presente mesmo? Aí o Espírito Santo toma e ele nem lembra mais da pergunta. Quem é esse incircunciso que está afrontando o... Vocês percebem? Eu estou falando isso porque a gente já viu agora atrás esses dias. E eu vou mostrar esse comportamento lá na frente de novo. Vocês lembram?
eu vou até recapitular. Tem outra passagem bíblica que a mulher os credores vão pegar os filhos dela por causa de uma dívida. E ela vai em Eliseu para pedir ajuda. Quando ela pede ajuda, o que Eliseu faz? O que ele fala? Olha o homem. Você vai ver a mesma coisa. Na frase ele muda de comportamento. Ele fala: mulher, o que eu posso fazer por você? O que tem eu? O que eu posso fazer? Aí ele muda. Vai. Você vê que ele muda. Vai, pega. Ó, até me arrepio, gente. Vai nos seus vizinhos. Você vê que há uma mudança. Você vê que é o Espírito que pega a pessoa. O Espírito pega a gente, às vezes, está na nossa vida normal, do dia a dia, na carne. E às vezes Deus te toma. E você não percebe e você fala algo para alguém. Você às vezes não percebe, mas a pessoa que está ouvindo percebe que tem algo diferente em você. Por quê? É Deus te inspirando para falar. É Deus inspirando você para falar. Então aqui aconteceu com o Davi, a mesma coisa. Você vê que ele pergunta, ele está preocupado em saber qual é o presente que vai... O que vai dar mesmo para quem derrotar? Aí ele já muda e fala: epa, quem é esse homem que tá, sabe, do nada? Você fala: meu Deus. Eu quando estava estudando a primeira vez, falei: mas não está normal. Ele mudou a cabeça dele. Aí a gente entende que é o momento que o Espírito Santo toma a pessoa. Quando o Espírito Santo toma, irmão, até as prioridades na sua cabeça muda tudo. Muda. Você pensa naquilo que é de Deus. Você agora está preocupado com o que é de Deus. Então você olha para as coisas com o olhar de Deus. E o que Deus está preocupado aqui nesse momento? Na afronta. Deus está vendo a guerra. Ele quer um campeão. Ele quer derrotar. Então Davi é tomado pela visão de Deus aqui, né? Ele fala: quem é esse circunciso que está enfrentando o exército do Deus vivo? Aí aqui no finalzinho, no versículo 40, que é maravilhoso, né, gente? Ele ainda está carregando todos os aspectos de um pastor. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Então ele está ali, um homem simples, gente. Um homem igual o homem do povo, né? Com roupa de pastor, e ainda estava com o cajado na mão, né? Que é o cajado. Vocês sabem para que o pastor usava o cajado, né? O lugar que a gente vê, eles não sabem. Eu vi umas pregações lá. Cuidar das ovelhas. Mas cuidar. Endireitai o caminho das ovelhas. Endireitai o caminho das ovelhas. Então, é até bom você falar isso, Cristiano. Mas para que ele usava o cajado? Para conduzir as ovelhas, porque elas não enxergavam direito. Não é bem isso, não. Não, porque, Cris, o cajado, gente, ele usa para proteger, é para espantar os bichos. Até hoje, quando você vê uma senhora que vai passear com um cachorrinho na mão, o que ela pega na mão? Ela pega para bater vara, né? Ela pega para bater no cachorro dela? A vara. Ela pega para quê? Para espantar os bichos. De onde a gente veio, eu vi pregando que a vara era para corrigir, para bater. Tá doido, vai espancar a coitada. A ovelha ela já é inofensiva. Os pastores usavam as varas, gente, e geralmente são varas grandes para expulsar cobra, para expulsar os bichos, é para proteger as ovelhas. Não é para... E ele tinha o quê? O cajado e a funda. Quando em Salmos 23 fala: a tua vara e o teu cajado me consola, não é consolo de bater. É que ele está querendo dizer: quando eu vejo o meu pastor armado, eu me sinto seguro. Ele está querendo dizer que a vara na mão dele me traz segurança. Ou seja, ele está de frente para o inimigo armado para me defender. E ele vai além. Ele fala: eu me sinto tão protegido que nem se nós entrarmos no vale da sombra e da morte, nada vai me acontecer, porque ele está ali comigo para me proteger. Entendeu, irmão? Então o Davi está com essa vara, era para proteger, e ele estava usando as duas coisas.
Um animal grande, para você evitar que ele venha, você não bate nele. Porque quando você puxa para trás, os animais atacam você. Ele vê que esse é o momento do ataque. Quando você puxa para trás, a vara você fica só esticada assim na direção dele. Então ele não consegue ir porque vai bater nele. Eles não vão. A vara era para manter o bicho longe. Era para fazer, não venha, né? Você mantém. Geralmente devia ter alguma ponta, alguma coisa mais afiada na ponta, tá? E também usaram uma ferramenta de chamado, acho que é aguilhão, né? Que fala até lá no Novo Testamento. É uma vara de ferro com ponta, tá? Justamente para fazer um serviço parecido com esse, tá? Então a vara, gente, é para proteger, não é para bater, não. Eu vi umas pregações lá, falei, meu Deus, irmão, a vara do Senhor vai te corrigir, vai te bater. Eu falei, meu Deus, já pensou você ficar batendo nas ovelhas, espancando as bichinhas? A ovelha em si, gente, não precisa disso, tá? Geralmente, eu estava vendo um estudo, os pastores usam a ovelha mais velha, eles colocavam até um sino nela, porque ela servia de guia para as outras. As outras ouviam aquele sino, já sabe que é ali o lugar que... E a mais velha, geralmente é aquela que fica mais grudada no pastor, ou seja, é aquela que já viveu tempo suficiente para saber que aquele homem é bom e eu preciso ficar perto dele, tá? Então ela sabe que tem que ficar perto dele, e as outras ouvindo o barulho, elas vêm junto, elas ficam próximas. Então ele coloca o sino naquela na mais velhinha para chamar a atenção. Então tem todas essas nuances, né? Sim, irmã Beth, pode falar. Eu não entendi uma parte, porque Saul pergunta de quem Davi é filho, sendo que ele já conhecia Davi anteriormente, porque ele tocava para Saul. Exatamente, muito bem observado. O que dá a entender, irmã, quando eu fiz estudo disso aqui a primeira vez, é que esse capítulo deve estar invertido. Porque lá, quando fala de Davi a primeira vez, aqui no capítulo 17, alguém indica Davi. E o que fala sobre Davi? Diz que ele é filho de Jessé e que ele tocava e que Deus era com ele. Isso, que ele era forte, valente, tal, não é? Observou que ele tem uma fama? Sim. Ele tem uma fama, mas ele não tinha enfrentado ninguém ainda. Então parece que esse capítulo ele pode estar invertido, tá? Ele pode estar invertido, porque quando você inverte ele, encaixa perfeitamente o capítulo, tá? Encaixa perfeitamente, né? Então, por quê, gente? Isso aqui foi escrito, sabe, muitos anos depois de todos esses fatos, tá? Acontecer. Então, quando a gente lê lá, ali, ele não poderia dar, no caso, um testemunho desse, porque Davi era garoto, era pequeno, ele não tinha enfrentado ninguém ainda, ele não podia falar, olha, eu conheço um lá que é valente, homem de guerra. Como assim homem de guerra? Ele era um garoto. Então, a impressão que dá, irmã Beth, é que o capítulo está invertido, tá? Isso aconteceu muito provavelmente assim, acabou aquela guerra, eles foram embora. E aí, ficou a fama de Davi. Quando precisou, eles já lembraram de Davi, porque muita gente, como é que vai lembrar justamente daquele moço? E fazer exatamente essas referências. Ó, tem um lá, é filho de Jessé, é valente, o Deus é com ele. Como que eles sabiam que Deus é com ele, gente? Como que um judeu sabia que Deus era com tal pessoa? Quando essa pessoa livrava Israel de alguma coisa. Lembra as outras referências que fala Deus é com tal fulano? É sempre quando aquele fulano fez algo extraordinário. Lembra disso? Sim, Josafá, deixa eu te falar uma coisa. Os Salmos de Davi também da batalha de Saul, junto com Saul mesmo, né? Tanto que ele afirmava nos Salmos que a gente tinha que Deus era o coração dele, a justiça e a vida dele, e que os inimigos dele ficassem sobre terra, porque queriam matar ele, né? Não é isso? Não sei, poxa, é outro assunto. Eu acho que creio assim também, que os Salmos é que nem não, os Salmos, eles têm os Salmos. Saía Os Salmos? Saul, Samuel, né?
E não, depois mas, já escrevia o vínculo dos Salmos. Cristiano, Davi, ele fala de coraça, ele fala depois, porque ele se torna um homem de guerra depois. Ele vai se tornar um homem de guerra. Mais para frente, ele vai colocar roupa de guerra. Porque vai caber nele, ele vai colocar capacete, ele vai usar espada, ele vai usar tudo isso, tá? Então, aqui, essa história está relatando ele como um garoto. Davi aqui, provavelmente, ele devia ter quantos anos? Quantos anos vocês acham que Davi tem? 15. É uns 15. Eu acho que uns 15 anos. É uns 15 anos. Por quê? Lá no livro da lei, a gente lembra que é a partir dos 20 anos que ele poderia sair para a guerra. Eles fazem uma soma lá, né? Eles têm uma soma lá, homens, a partir de 20 anos, homens que poderiam sair para a guerra. Então, 3 filhos de Jessé foram para a guerra. Ou seja, eles eram em 7. 7, né? Acho que é 7 ou é 8? Agora eu esqueci. Vocês lembram? Era 8 que fala lá ou 7? Era 8 com Davi. 8 com Davi. Então, olha só. 3 poderiam ir para a guerra. Olha aí. Um devia ter 21, outro devia ter 23, outro devia ter... E Davi era o mais novo. Gente, nós temos aqui agora mais de 8. 3 foi. Então, tá. Ficou 5. Tem mais 4 antes de Davi, que tem menos de 20 anos. Vocês estão entendendo? Tem mais 4 que tem menos de 20 anos até chegar em Davi. Então, vamos por lá. O máximo lá, 21. Tem um que está com 20, 20 ou 19, porque está perto. O outro devia ter uns 17, 18. O outro devia ter uns 14, 15. E Davi devia ter uns 14, 13 anos. Era um menino. Era um garoto. Então, quando a gente faz esses estudos, a gente consegue ter mais ou menos uma análise, tá? Volto a falar. Parece que é lá em Levíticos que fala que os homens de 20 anos para cima que poderiam sair para a guerra. Tá? Então a gente tem uma noção de que, como o judeu segue bem a lei, eles andam na lei, então a gente entende que esses 3 irmãos dele deveriam ser aqueles que tinham mais de 20 anos e tinha mais 5 menores. 5, e Davi é o caçulinho, então ele tinha bem pouca idade. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente ia falar. Então disse Davi a Saul. Bom, é isso. Gostei da observação da irmã Beth. Foi muito bom. Eu tinha prestado atenção nisso, mas esqueci de anotar para falar. Beto Leme, pode falar, irmã Beth. Ô, Josafá, tá me ouvindo? Sim, muito bem. No caso, sobre esse ponto que a irmã apontou, eu gostaria de pôr uma observação. É um pouquinho diferente do que você analisou. Posso falar? Pode, lógico que pode sim. No caso, no capítulo 17, 15, está escrito assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Como que eu entendi essa parte? O Saul, ele era um rei, não era? Então ele era rodeado por pessoas. Provavelmente, o Davi ali era apenas uma sombra. Apenas um serviçal que tocava uma harpa. E ele passou a conhecer Davi como Davi após ele matar o gigante. É uma forma do que eu entendi mais ou menos sobre essa parte. Então, naquele momento que apresentou Davi, ali ele soube quem era Davi realmente. E antes disso era só um serviçal qualquer. Mas aí não encaixa a fama que apontou que ele tinha. Ele era homem valente, de guerra, e que o Senhor era com ele, entendeu? Tem todas essas outras... ali ele já tinha matado o urso e o leão, por exemplo, né? De repente. Poderia ser também, né? Não sei. Pode ser, ou talvez não, né? A gente não sabe. É só uma reflexão mesmo. Sim, é boa reflexão. Aqui pode fazer essas reflexões. É que aqui a gente tem que entender que tem bastante coisa envolvida, que nem eu falei um tempo atrás ali para vocês. Que nem os livros de Moisés. Não foi Moisés que escreveu. Eu já falei com vocês. Os livros Moisés escreveu, mas não foi exatamente ele que reescreveu esse que a gente tem aqui. Por quê? Como eu falei lá, quando você está lendo, eles ainda não estão na terra prometida, ainda não tem nome a terra, mas lá no começo já está falando a terra de Dan. Aí Abraão foi para a terra de Dan, ele foi para tal lugar, ou seja, você vê na narrativa
que são pessoas que já estão, que vivem após a partilha da terra, são pessoas que conhecem a história, e que está narrando lá o começo de tudo. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Exemplo. Se eu estiver contando a história do descobrimento do Brasil e falar para vocês assim, e então Dom Pedro Alves Cabral chegou na Bahia, o que vocês vão pensar? Quem está narrando aí é alguém que já conhece a Bahia. Porque naquela época não existia Bahia, não existia Minas Gerais, não tinha... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, Sim. pela narrativa, você vê que são pessoas que estão reescrevendo a história. Eles estão reescrevendo com todo temor, eles estão registrando. E Deus selou tudo como verdadeiro. Tá? Então, eu tenho que falar isso aqui para vocês, para preparar vocês, porque pode ser que vocês encontrem por aí uns ateus, uns malucos, que vai querer tirar a fé de vocês, dizendo, isso é tudo mentira, nem foi Moisés que escreveu e tal. E aí vocês já vão estar com a resposta preparada, vocês vão entender. Entendeu? Então isso, irmão, acontece em todo o livro da lei, inclusive aqui. Então pode acontecer de ter uma inversão, alguma coisa que não vai alterar em nada a história. Qual que é o ponto principal desse capítulo aqui? Desse capítulo e do capítulo anterior? Qual que é o ponto principal? O ponto principal é: o garoto era pequeno, Davi. o garoto não tinha condição de enfrentar, o gigante é grande, o gigante é imbatível e ele derrubou o gigante com uma pedra. Ou seja, fato, isso não muda. Exemplo, Jesus, quando ele opera um milagre e ele cura 10 pessoas, e no outro evangelho fala que curou 2, ou seja, a divergência na quantidade não muda que houve um milagre, que ele fez o milagre. Ou seja, o cego abriu os olhos. Você está entendendo? A mensagem principal, ela não tem alteração. É isso que importa para a gente. Ou seja, é como se alguém contasse uma história e falasse para você, olha, eu estava na mesa lá da casa do Josafá e nós estávamos em 4 tomando um café e um morto ressuscitou. Aí o outro fala, não, era 3 tomando café. Você vai ficar preocupado se era 3 ou 4, ou você vai prestar atenção de que um morto ressuscitou? O morto levantou, tinha um morto lá na casa do Josafá, e chegou lá, morreu, e alguém fez oração e ele se levantou. Ou seja, a mensagem, apesar que tem explicação, tá? Eu só estou dando exemplo. Existe explicação, porque que um fala 10 e o outro fala 2. E a gente vai chegar nisso lá na frente. Existe uma explicação plausível. Tá? Então, aqui a gente tem que anotar tudo, tá? Esses detalhes para a gente poder ter uma conclusão, que é a fama de Davi e outras nuances que o camarada está falando, ou seja, é alguém distante e que está perto do rei e que sabe, que conhece Davi e sabe da fama de Davi. Conhece a fama de Davi. Ou seja, como que ele conhece essa fama? Por que conhece, né? Mas as duas colocações, elas não estão, como é que fala? Elas podem ser usadas. Elas não se anulam, né? Isso. Elas se casam. Elas não se anulam. Isso, gente, são conjecturas que a gente faz. Ou seja, a gente pega os elementos, como não está muito claro, a gente conclui. Isso é conjectura. Então, a gente tem que ser honesto e dizer, isso aqui é conjectura. Eu não posso dizer, é isso. Não, isso está errado. Tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma questão para perguntar? Senão a gente vamos para o capítulo 18. Deus abençoe. Amém. Capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência.
de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que, ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisas de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Aqui, irmão, essa história aqui é parecida, um pouco parecida. Sabe aquela parábola que Jesus faz do mordomo infiel? O mordomo infiel. O mordomo infiel que ele é descoberto, né? Ele estava fazendo coisas erradas. E o que ele faz? O mordomo infiel, que Jesus até elogia. Ele vai e começa a perdoar
a dívida de bastante pessoas. Na verdade, ele não está perdoando. Ele roubava. De que forma? A pessoa devia 20, ele cobrava 25, cobrava 30. Ele dava os 20 que era dívida de verdade para o seu senhor e estava roubando aquela diferença. Ou seja, ele estava colocando juros a mais. O que esse mordomo fez? Esse mordomo começou a perdoar a dívida de muita gente. Como vocês acham que ficou a imagem desse mordomo para as pessoas? Um homem bom. Esse homem é muito bom, rapaz, muito caridoso. Então, ele fez com que se tornasse uma situação ruim o rei executar esse mordomo. Como é que eu vou matar um camarada que está com uma fama boa? Como é que eu vou dizer que esse camarada é um camarada ruim, sendo que está todo mundo dando testemunho de que ele é bom? Ele é tão bom que ele perdoa. Então aqui Saul era mais ou menos a mesma coisa. Ele tinha medo de ter que meter a mão em Davi e matar, porque todo o povo amava Davi. Você já pensou? O rei não pode perder o apoio do povo. O rei tem que ser amado pelo povo. Essa é a ideia. O rei tem que ser alguém que o povo gosta, para o povo servi-lo mesmo, sair nas suas guerras. Então, quanto mais o povo amava Davi, mais difícil ficava a situação dele para eliminar Davi. Aí o que ele falou? Quer saber de uma coisa? Eu não vou pôr a mão em Davi. Isso vai pegar a mão para mim. Eu vou enfiar ele nas guerras para ver se os filisteus matam ele. E parece que Davi... Aí ele pegou a mulher dele, né, irmão? Pegou a mulher dele Cris, quando ele não voltou Cris, mais, né? Tem que levantar a mão, Cris, quando você for falar. Desculpa, Senão desculpa. interrompe o meu raciocínio. Desculpa. Apesar de, irmão, mais para frente a gente vai ver que Davi fez algo mais ou menos parecido com isso aqui, né? Vocês lembram disso? Davi fez algo parecido com isso aqui. Ele queria matar alguém, mas não queria ele mesmo matar, e mandou esse alguém lá no meio da guerra para morrer lá na guerra. O camarada acabou fazendo a mesma coisa, né? Você vê que o homem é fogo, rapaz. É só por Deus mesmo. É ruim mesmo, é mau. Então, vocês entenderam? A fama de Davi aumentando. Como que ele pode... Gente, existe uma lei, gente. Davi, ele vai criando fama, não só como um valente, mas como um homem justo, porque Deus está dando testemunho dele. Se Deus é com Davi, irmão, o que significa? Que Deus se agrada de Davi. Como que você vai matar alguém que Deus se agrada? Como? Ou seja, é um sinal de que você está contra Deus. Então, Saul, além de ficar cada vez mais com medo, porque qualquer hora esse homem vai tomar o reino de Deus. E eu também não posso matá-lo. Eu vou chegar nele, eu vou matá-lo. Como? Eu perco o apoio do povo, o povo sabe que Deus é com ele, que Deus ama ele, e então ele planeja, ele coloca Davi sobre 1000 para sair nas guerras grandes, mas Davi vence todo. Manda buscar prepúcio, Davi vence os camaradas, porque o prepúcio era para Davi matar e trazer. E ele traz tudo, ou seja, Deus é com ele. Né? Alguma pergunta, irmão? Os irmãos fazerem? Cristiane, pode falar, irmã Cris. E até o filho dele, Jonatas, pegou uma grande amizade com ele, amou ele de puro sincero coração. Muito bom, irmã, até falar nisso, eu estava até esquecendo. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Por quê? Jonatas também era valente. Vocês lembram lá da história dele lá atrás? Não, vamos falar. Se nós perguntamos para eles, se eles mandaram nós subir, Deus entregou na nossa mão. Então, Jonatas viu em Davi aquele mesmo jeito, então ele acabou pegando amor, né? Acabou pegando amor. Isso é bonito, né? Essa história dos dois aqui é uma história bonita, amor de irmão, amor de verdade, né? De irmão mesmo, né? Porque ele viu um pouco de si mesmo em Davi. Ele viu, né? E amou Davi. E isso aqui é bonito também. Mais alguma coisa, irmãos? Vamos para o capítulo 19, para nós encerrar por hoje. Então vamos para o capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi.
Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela. E ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelo de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Irmão, o homem foi lá para tentar desfazer o negócio e o Espírito de Deus fez todo mundo profetizar. Todo mundo profetizar. O profetizar lá, a gente fala ali, profetizar a grandeza de Deus, falar da grandeza de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus livrou Israel. Eram essas as profecias que faziam. E a profecia futura para Israel, dizendo: ninguém jamais destruirá Israel, porque Deus é conosco. Então Deus tomou eles lá, né? Mas isso tudo era caminho de Deus. Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, e nada ia conseguir se sobressair, né? Alguma pergunta aqui para fazer, irmão? O ídolo aqui, ó.
Vocês não ficaram interessados em saber o que é esse ídolo aqui que está falando? Ídolo do lar. Aquilo é uma estátua. Ele está querendo dizer que é uma estátua de alguma coisa. Não é necessariamente um ídolo de adoração. Tá? Quando fala ídolo do lar, é porque ídolo naquela época era a mesma coisa que usado. Ídolo do lar é alguma escultura, alguma imagem. Muito provavelmente para colocar alguma coisa por cima, roupa, papel, sei lá, o que eles poderiam pôr. Tá? Não é necessariamente um ídolo. Então, como era uma figura de uma pessoa, ela usou aquilo para colocar na cama, para poder disfarçar. Colocar um coberto por cima, para poder disfarçar ali. Tá? Irmã Beth, pode falar. Então, na minha Bíblia é estátua mesmo que está escrito. A estátua? Exatamente. Exato. Algumas falam estátuas. Então, ali era uma espécie de uma estátua, tá? Não é bem um ídolo. Existe o ídolo mesmo, que é um deus. É diferente, é um deus de adoração. E eles adoram aquele ídolo, eles adoravam. Quando ele fala, porque a palavra ídolo era imagem, né? Então, tudo que fosse imagem para eles era espécie de um ídolo. Tá? Então, aqui, para fazer distinção entre um e outro, isso era chamado ídolo do lar. Irmão Beto, pode falar. Não seria exatamente uma pergunta, mas é sobre o espírito que Deus envia para meio que perturbar Saul e estimular essa desconfiança de Saul contra Davi, essa peleja entre eles, né? Não somente nessa parte da Bíblia, mas em outras partes também. Deus acaba se usando de espíritos, não sei se dizer se é o certo malignos ou não, mas de enganação, para preparar alguém ou algo do tipo, né? Sim, exatamente. Todos os espíritos que estão a serviço de Deus. O que é a serviço de Deus? É que todos vão obedecer quando Deus mandar. Fazer qualquer coisa, Deus vai mandar. Então ali era plano de Deus, tá? Que houvesse essa desconfiança. Deus queria que em determinado momento Davi fosse embora, que ele não ficasse ali por muito tempo, e sem Davi lá, Davi indo embora. Gente, entenda, ó. Davi em Israel. O que está acontecendo? Está ganhando todas as batalhas. Saul está tranquilo. Davi vai embora de Israel. O que acontece? Saul fica fraco. Saul morre nas guerras. Você entendeu que a bênção de Deus que está sobre Davi está, de certa forma, protegendo Saul? Está protegendo Saul. Então, Deus ele quer que em determinado momento Davi vá embora, saia, desguarneça. Você vai ficar desguarnecido e aí ele vai receber a paga da sua própria desobediência. E então, lá na frente, ele retorna como um rei. O próprio povo vai aclamar ele como um rei, né? E essa é a verdadeira unção, quando o povo aclama, né? Qualquer tipo de unção. Irmão Ronaldo? Pode falar, irmão Ronaldo. Está fechado o áudio? Isso, abre. Oi, boa noite. Boa noite, irmão. Graça e paz a todos. Josafá, eu quero só pedir uma ajuda sua. É que eu sou novo aqui e eu estou acompanhando pela Bíblia aqui, só que a minha Bíblia é João Almeida, primeira edição. E eu percebi que a Bíblia que você fala no texto aí é diferente. Eu achei um texto até mais claro, mais tranquilo. E eu queria saber se você pode dizer qual que é essa Bíblia aí. Eu queria adquirir ela. A Bíblia que você está usando, qual que é a Bíblia? Esquece a primeira edição. E quem é a imprensa que está fazendo? Qual é a imprensa que faz? Só um segundinho. É a Sociedade Bíblica? Ou é a imprensa bíblica brasileira? Ou é a Estou vendo aqui a primeira página dela. Isso, eu vou até filmar aqui, ó. Peraí que eu vou colocar aqui para você dar uma olhadinha. Tá dando para ver? Não, porque está muito baixa ela. Levanta ela mais. E aproxima a câmera. Isso, agora aproxima a câmera. Mais, aproxima mais. É da congregação essa ou não? Essa é da congregação. Tá, então essa aí é da Sociedade Bíblica Brasileira. A minha que eu tô na mão aqui é da Sociedade Bíblica Trinitariana, que eu gosto mais. Mas existem diferenças, tá? Então eu não sei qual você vai querer usar.
A que o narrador está usando é diferente da minha aqui também. É diferente dessa aí de vocês, então nem adianta a gente trocar, porque vai ter 3 versões de Bíblia diferentes. É até bom assim, que é bom porque um fala, olha, aqui na minha está falando assim, o outro fala, olha, aqui na minha está falando assim, essa. Então a gente vai comparar aí qual que é a mais adequada. Tá? No Novo Testamento, aí vocês vão ver a diferença da Bíblia, da Sociedade Bíblica Brasileira e a Bíblia Trinitariana, que é essa que está aqui. Aí vocês vão ver a diferença gritante. Mas aí, até chegar lá, ainda vai levar bastante tempo. Tá, ok, eu agradeço. Eu perguntei porque eu estava acompanhando o texto e eu achei que o texto dessa Bíblia que o narrador estava falando é um texto muito mais claro. Por exemplo, ali fala da casa dos profetas, né? Foram a casa dos profetas. E a minha Bíblia fala casa de Naiote. Eu nunca sabia saber de casa do Naiote, não ia conseguir entender. Aí eu fiquei interessado. Que ele já foi mais específico. Era uma casa reservada para isso. Era um local reservado. Então ele já colocou o nome Casa dos Profetas. Era um local lá. Tinha os profetas. Era como se fosse uma escola, né? Dos profetas. Uma espécie de escola. Ou seja, os profetas mais velhos, eles ficam orientando os mais novos. Eles ficam falando, explicando a lei, ensinando, orientando. Era como se fosse uma espécie de uma escola. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Amém. A irmã Cristiane, pode falar. Não, aqui no versículo 24, na minha Bíblia também, a versão que eu estou lendo aqui, fala assim, lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Mas esse espírito é o espírito mau, né, que se apoderava em Saul. Não, aqui nesse momento, não é um espírito em Saul que está podendo, é no ambiente. Vocês podem ver que todo mundo que chegava lá profetizava. Ele mandou uma junta de guardas. Quando se aproxima daquela casa dos profetas, parece que é o ambiente que está tomado de uma glória ali, e eles acabam entrando naquilo. Tá? Eles acabam profetizando. Manda mais uma junta de guarda, a mesma coisa. O próprio Davi vai e acaba entrando nesse transe que está ali acontecendo, e eles acabam lá profetizando. Mas, particularmente, nele, a Bíblia fala que ele já tinha perdido o Espírito. A própria Bíblia fala que o Espírito Santo, porque tem o Espírito Santo dado para a pessoa. Deus te deu, está em você. Tá? E esse Espírito dado no particular, a Bíblia fala que Davi perdeu. Davi não. Saul perdeu. E Deus deu a Davi. O que a gente percebe aqui é que está acontecendo algo no local. Né? É algo no local. Muito provavelmente, quando Saul se afastou daqui, os outros, eles perderam aquela coisa que está acontecendo ali. Quando eles saem, eles se afastam. Então, ali era um local completamente reservado, provavelmente não tinha mulher próxima, não tinha nada, né? E ali Deus protegeu eles dessa forma, né? Protegeu, porque se não tivesse feito isso, ia todo mundo morrer. Ia todo mundo morrer, porque aquele homem ia defender o legado dele. Ele ia defender as benesses dele, né? Como já aconteceu em outros momentos da Bíblia, eles matavam o profeta, eles matavam o que tivesse que morrer. Tem um profeta que morreu próximo do altar, eles não respeitaram o altar, nada. Então ali, Samuel tinha receio de Davi. Sabe que Davi é amante do poder e ele vai fazer qualquer coisa para poder proteger o poder. Então, até Samuel, ele e mais os profetas devem ter orado muito e clamado muito, e Deus protegeu eles dessa forma, né? Entendeu, irmã? Então, será que existe mesmo esse ditado? Não sei se é da versão da Bíblia que fala. É que esses ditados, é um ditado que era falado até naquele momento que está sendo escrito aqui. Não significa que é o dia de hoje mesmo. É o dia de hoje quando ele estava escrevendo. E é bem perto da época, né? Você quer ver um exemplo? Tem outra parte que fala lá, né? E eles estiveram aqui até o dia de hoje. Eles falam. Eles ficam, e você vê que o lugar nem existe mais, nem tem mais nada.
Então, é até aquela época, né? Então, muito provavelmente, essa fama correu e os homens foram, não conseguiram executar a vontade de Davi. Ele deve ter ficado muito bravo e ele foi pessoalmente, provavelmente ele deve ter dito: vou mostrar para vocês como é que faz, né? Vocês são covardes. Então chegou lá, ele começa a profetizar também. Aí saiu o ditado: ó, até Saul está profetizando, né? Ou seja, está querendo dizer, né? Falou e também está fazendo a mesma coisa, mais ou menos isso, né? Mas quando fala até o dia de hoje, é até o dia do escritor que tá escrevendo, que provavelmente é antes de Jesus ainda. Então, você vê que faz bastante tempo atrás, né? Tá bom, irmãos? Irmão Washington, pode falar, meu irmão. Irmão, tá me ouvindo bem? Meu fone tá ruim, tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo muito bem. Eu ia fazer também a pergunta a respeito do Espírito, mas poucos segundos antes do irmão fazer, eu cheguei a um raciocínio que eu queria expor aí para os irmãos. Se for correto, vai contribuir. Se não for, o irmão vai corrigir também. Aí eu ia fazer a pergunta, aí chegou um raciocínio assim, que a gente pensa que pelo fato dos anjos fazerem coisas ruins, eles não podem porque são anjos bons. Aí eu cheguei à conclusão assim, que aquele anjo que ia matar Balaão era um anjo bom, mas ele ia ter uma atitude ruim por justiça de Deus. Aquele anjo também que foi lá no Egito para matar os primogênitos eram anjos bons, mas por justiça de Deus ele matou os primogênitos. Deus mandou descer fogo do céu lá em Sodoma e Gomorra, e foi Deus quem fez, não foi Espírito, foi Deus quem fez. Por justiça de Deus, Deus faz coisas que para os nossos olhos é ruim, mas para Deus é só justiça. A mesma coisa esse Espírito aqui, ao meu ver, foi Espírito de Deus, mas para nós é coisa ruim, mas foi Espírito de Deus que fez isso aí, que muito pior do que tormentar um homem, eu acho que é matar um bocado de gente, feito que Deus fez com os anjos dele, desceu um anjo do céu e quebrou lá a perna daquele homem que segurou ele. Aí quebrou, parece que foi Ismael que foi segurar ele, aí quebrou a perna de Ismael. Então, às vezes, esse é o meu ponto de vista, que às vezes são coisas aos nossos olhos ruins, mas na verdade é a justiça de Deus operando. Aí, irmão, eu cheguei, já ia fazer a pergunta, não cheguei a esse raciocínio. Aí, irmão, veja aí se... Sim, irmão, dá para complementar. É o seguinte, a gente às vezes perde de vista que a gente está falando de Deus. Ele é o Criador. Ele proíbe nós. Nós estamos proibidos de matar. Por quê? Por que eu não posso matar ninguém? E nem vocês podem? Porque não foi você que deu a vida. Não é tua. Quando é Deus, a gente está falando do Criador. A Bíblia fala, ele dá, ele tira. De quem ele quiser. Como a gente deu o exemplo aqui do castelinho. Vamos colocar o irmão Ronaldo ali. O irmão Ronaldo construiu um castelinho, eu não posso destruir o castelinho dele, porque não é meu, é dele. Mas o Ronaldo pode chegar lá e destruir o castelinho dele a hora que quiser, e não é errado. Ninguém vai poder dizer que está errado, porque é dele. Ele faz o que ele quiser. Então a vida e a morte está na mão de Deus. Ele determina. Ele se baseia pela sua justiça. Aí entra a justiça. Deus vai fazer o que é justo e o que é correto. Ele segue essa linha, né? Então as pessoas com que ele mandou que matasse eram pessoas que estavam muito contaminadas em seus pecados e que não se arrependiam. E ele faz justiça. E ele vai fazer de novo no final do tempo. No final do tempo, gente, vai haver mais morte do que todas essas que estão na Bíblia. Isso é fato. Vai acontecer muito mais lá no futuro. E quem vão morrer? Pessoas que rejeitaram ele, o Criador, o doador da vida. Rejeitaram ele e o ignoraram. E aqui, essas pessoas eram condenadas porque faziam coisas perversas e porque não... e os judeus porque eles não temiam a Deus. Olha só por fazer coisa perversa e não temer a Deus. A condenação do futuro é outra. Qual que é a condenação que vai vir sobre toda a humanidade?
Não é mais porque rejeitou a bondade de Deus ou porque fez coisa perversa. A condenação é: rejeitaram o meu filho. Tem outro peso, é outra coisa. O meu filho desceu e morreu e vocês o desprezaram, rejeitaram. Que significa o quê? Pisou no sangue dele, fez pouco caso dele. A condenação será essa: rejeitar o Filho de Deus. Ou seja, é muito mais pesada. Lá as pessoas foram condenadas só por fazer coisas perversas. Não foi porque mexeram com o filho dele. E agora, as pessoas ignoraram a morte do filho dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Para comparar o peso da sentença. A sentença de amanhã, irmão, é muito pior. Vai ser muito mais pesado. Porque ele mandou o filho para nos salvar. E as pessoas rejeitaram, pisaram no sangue. O que é pisar no sangue dele? É você ouvir o evangelho, olhar o evangelho e desprezar. Você não liga para aquilo. Ou seja, a morte daquele homem para mim não quer dizer nada, eu não ligo para ele. É isso que o mundo passa. A mensagem: eu não ligo para ele, eu não quero saber. Eu não estou nem aí, vou continuar vivendo a minha vida. Então essas pessoas serão condenadas por isso. Então a condenação é essa. E Deus mandou o Filho para nos salvar e eles o rejeitaram. Isso está nos evangelhos. Tá falando isso. Então o peso é outro, a gravidade é outra. Bom, irmãos, nós vamos encerrar por hoje, tá? E eu vou pedir para o irmão orar. Oi, Josafá? Isso, o irmão ora, o irmão quer orar por nós, para agradecer pelo estudo. Tá bom, vamos orar. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso bom Pai, nosso Deus celeste, mais uma vez aqui em oração, nós todos reunidos, Senhor, estamos aqui para te agradecer por mais este dia de vida que nos tem concedido, por nos ter guardado, Senhor, e permitido essa oportunidade de estar reunidos aqui, Senhor, neste aprendizado da Tua Palavra, para aprender dos ensinamentos de Ti. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que abençoe nosso irmão Josafá, que tem se esforçado para poder passar para nós tudo aquilo que é Tua orientação, Senhor. Senhor, graças te damos por tudo aquilo que possamos aprender nesta noite, Senhor bendito, dos ensinamentos, daquilo que Tu tem deixado nas Suas Escrituras, do que o testemunho de Davi tem nos mostrado, Senhor bendito, que era Teu servo, nos deixou exemplo, mas como um homem também errou, e aqui, Senhor bendito, nós nos prostramos na Sua presença, porque nós desejamos Te servir e fazer a Tua vontade. Te agradecemos, pedimos perdão das nossas faltas, e em tudo nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.